Qual é, tricolor? Mais um vídeo aí para vocês e temos muitos assuntos importantes para trazer aqui para vocês. Saída do Renato Augusto, Canóbio vem se recuperando, Fluminense joga amanhã pela Copa do Brasil, Serna, saiu o áudio do VAR que fala sobre aquela falta que o Serna sofreu, que o juiz não marcou e o VAR também ignorou. Isso e muito mais aqui no Qual é, Tricolor. Então eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada de Fluminense aqui no Qual é, Tricolor. Que notícia, hein? Pegou todo mundo de surpresa. Renato Augusto rescindiu seu contrato com o Fluminense em comum acordo e abriu mão de salários que teria até o fim do contrato em dezembro de 2025. É isso mesmo, tricolor. Muitos já estavam querendo isso, muitos já estavam pedindo para que a diretoria do Fluminense entrasse no acordo com o Renato Augusto, porque a gente já estava vendo que não dá mais para o Renato Augusto. Ele mesmo já tem essa noção que não dá mais para ele. Ele ainda não anunciou o que vai ser da carreira dele, se ele vai se aposentar, mas de fato não vai ser mais com a camisa do Fluminense. Renato Augusto, que entrou no acordo com a diretoria do Fluminense, ambas as partes já se acertaram. Ele abriu mão do que tinha para receber com o Fluminense e agora não é mais jogador do Fluminense. O jogador que teve 35 jogos aqui com a camisa do Fluminense, marcou apenas um gol. Ele não foi marcado por sérias lesões que teve aqui no clube, não conseguiu render. Teve uma expectativa muito grande do Renato Augusto quando chegou no Fluminense, mas de fato não rendeu na mão do Fernando Diniz, não rendeu na mão do Mano Menezes e agora também não rende na mão do técnico Renato Gaúcho. De fato, foram muitas lesões que atrapalhou o Renato Augusto, a forma física dele. Assim, ele já era uma dúvida, apesar da expectativa dele quando veio para o Fluminense, mas já gerava muita dúvida no torcedor devido à sua última temporada no Corinthians e até mesmo comentário de torcedores corintianos falando sobre o Renato Augusto. Mas assim, eu acho que não foi falta de profissionalismo do atleta, não foi falta de querer dele. Eu acho que até o Renato Augusto ele queria render um pouco mais no Fluminense, mas o físico já não estava suportando o ritmo. As lesões, teve lesão no ombro, essa última lesão agora que foi uma lesão no ombro que acho que foi o gatilho para ele já começar a repensar forte mesmo a questão da aposentadoria, de encerrar ali o seu contrato com o Fluminense. Ele que voltou de lesão no jogo contra o São José na Copa Sul-Americana, na altitude, não rendeu e vem ganhando algumas oportunidades ali com o técnico Renato Gaúcho, mas de fato já não dá mais para o Renato Augusto. Então ele sai do Fluminense, encerra seu vínculo com o clube, o atleta que iniciou ali os seus primeiros passos no futebol, ali no futsal do Fluminense, agora se despede com um título, 35 jogos, um gol marcado e um título. O maior jogo dele com a camisa do Fluminense, de fato, foi aquele Fluminense versus LDU no Maracanã, onde ele entra no segundo tempo, sofre o pênalti que garante o título do Fluminense da Recopa de 2024, naquele pênalti batido pelo John Arias. Apesar de tudo, da passagem dele que não foi boa, a gente pode colocar aqui o Renato Augusto como uma das piores contratações do Fluminense na história, né? Uma das piores contratações, não rendeu, mas não acho que foi falta, como eu disse, não acho que foi falta de caráter, não acho que foi falta de personalidade do Renato Augusto. Foi falta mesmo de físico, ele já não vinha bem, há alguns anos que ele já não vem bem, e assim, agora ele vai refletir sobre sua carreira, provavelmente em breve ele deve anunciar sua aposentadoria, quem sabe a gente vai poder estar vendo aí até o Renato Augusto numa televisão aí, seja uma emissora aí que venha contratar ele para ser um comentarista, provavelmente ele vai ficar nesse mundo aí do futebol, ou quem sabe
até partir para o lado técnico ali, né, no auxiliar técnico, ser mais algo ali envolvendo o futebol. Claro, um atleta desse nível ele não vai sair desse nicho. Provavelmente ele deve tirar ali um curto período de férias para descansar, curtir a família, mas em breve a gente já deve estar vendo o Renato Augusto aí no meio do futebol, seja como auxiliar técnico, seja como um dirigente ou até mesmo como um comentarista de alguma emissora de TV. Agora vamos falar sobre Canóbio, que operou no sábado e agora vem de repouso em casa, está se repousando para poder voltar para o Mundial de Clubes. Não deve ser problema para o Mundial, e a cirurgia dele ocorreu tudo bem e ele já segue em repouso em casa para poder voltar para o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Apesar da torcida tricolor ficar bem chateada pelo fato do Canóbio ser um atacante que não marca gols, o Canóbio, que é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada de 2025. Ele tem 6 gols e é o vice-artilheiro, é o segundo atacante com mais gols com a camisa do Fluminense em 2025. O que mostra a ineficiência do ataque do Fluminense. O artilheiro a gente sabe que é o Germancano, o artilheiro de 2025, e o Canóbio está ali em segundo colocado com 6 gols. O que mostra também como o Fluminense marca poucos gols, né? O Canóbio, que a gente já pega no pé dele, ele perde diversas oportunidades claras e tem poucos gols. Ele poderia estar com mais, já poderia estar com 10 gols pela oportunidade que ele acaba tendo em jogos. Mas assim, ele está se recuperando, foi liberado pelos médicos, tá em repouso em casa, em breve vai ser liberado para poder tá com o restante do elenco ali treinando, e na Copa do Mundo de Clubes da FIFA ele vai estar de volta com o elenco tricolor. Galera, temos que falar novamente sobre o lance que gerou muita polêmica da falta que o Serna sofreu, mas o juiz não marcou e o Serna saiu com a perna toda machucada. Foi imagens divulgadas aí e o juiz nem falta sequer marcou e era um lance para expulsão. Saiu o áudio de VAR e o áudio, o Thiago Duarte Peixoto, que estava na cabine do VAR, falou pro árbitro o seguinte: realmente só atinge a bola, porém o movimento dele de chute atinge posteriormente, tá? Mas não é falta, disse Thiago Duarte Peixoto, que estava na cabine de VAR. Teve essa pancada sim, porém é um movimento natural de chute. Disputa é forte, porém o lance é acidental, diz o Wilton Pereira Sampaio, que é um árbitro FIFA, né? Incrível, incrível. É o erro do árbitro, que estava de frente pro lance, é um erro do Thiago Duarte Peixoto, da cabine de VAR. É incrível, é incrível. Para eles, aquele lance ali é simplesmente um lance normal, acidental. E só mostra como tá bem ruim a nossa arbitragem. É uma falta de critério incrível. Mas assim, a gente fica até cansativo ficar falando de arbitragem, porque a gente fala, nada muda e a arbitragem cada vez mais pior no futebol brasileiro. Lembrando que amanhã tem Fluminense na Copa do Brasil. Isso mesmo, Fluminense joga às 7h30 da noite contra a Aparecidense pela terceira fase da Copa do Brasil, e o Fluminense precisa apenas de um empate para garantir a classificação para as oitavas de finais. Mas claro, o torcedor espera uma vitória boa, convincente, que o Fluminense faça seu dever, ganhe da Aparecidense e se classifique para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Amanhã também vamos ter o pré-jogo, vamos ter mais conteúdo sobre esse jogo e a gente vai estar postando aqui no Qual é Tricolor, porque aqui você não perde nada. Para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado, gratidão. Deixa o like que você pode estar ajudando muito mais o canal a crescer cada vez mais. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para você não perder nada. Toda semana tem
vídeo, short e live aqui no Qual é Tricolor. A gente fala sobre Cartola FC, notícias do Fluminense, muito humor, tem resenha de Brasfoot, tem bate-papo e muita resenha com vários convidados que a gente traz aqui no Qual é Tricolor e você não pode perder nada que acontece aqui no canal. Então se inscreva, ativa o sininho e ajuda o Qual é Tricolor crescer ainda mais. Tamo junto e Qual é Tricolor!